Então, pessoal, aula de ciências de revisão, ciência e a compreensão do mundo. Você deve ter percebido que a ciência está muito presente em nosso cotidiano. Por meio da ciência, explicamos fenômenos como o nascer do Sol, as fases da Lua, a origem das chuvas, as propriedades dos materiais e o funcionamento do nosso organismo, entre muitas outras coisas. O conhecimento científico também nos permite projetar e desenvolver tecnologias que nos ajudam a entender fenômenos de forma cada vez mais completa. É o caso das lunetas e dos telescópios, por exemplo. Vamos ver como alguns desses equipamentos e outras observações nos permitem concluir que a Terra tem o formato de uma esfera, muito antes de o ser humano ter criado espaçonaves e satélites para observar a Terra do espaço. Os estudos científicos, eles possibilitam também compreender melhor o planeta Terra. Você aprendeu em ciências sobre algumas características da Terra, que ela é redonda, é coberta por água e solo, e há muitos seres vivos vivendo nela. Neste ano, a gente vai compreender outras características importantes sobre a Terra. Conheceremos as diferentes camadas do planeta, desde as mais internas até as mais externas. Estudando a camada da Terra, que contém as rochas, por exemplo, vamos entender que esses materiais nos revelam sobre a estrutura do planeta e sobre sua história. Vamos descobrir que, a partir do estudo das rochas, os cientistas encontraram os fósseis, que são partes de seres vivos ou marcas que eles deixaram ao longo de milhões de anos. Assim, veremos como o estudo dos fósseis nos ajuda a compreender a história da vida na Terra. Por exemplo, lá na cidade de Souza, tem as pegadas dos dinossauros. Lá tem os fósseis das pegadas dos dinossauros. Lá na cidade de Ingá também tem uma pedra chamada Pedra de Ingá. Ela tem uns formatos, né, de milhões e milhões de anos. O Lajedo de Pai Mateus também tem esse formato de que lá as pedras são polidas com o passar dos tempos por causa da erosão, do vento, dos efeitos do vento, da chuva e etc. Então, aqui do lado, você vê um trabalhador que exibe uma rocha contendo um fóssil de peixe encontrado no Parque Geológico de Araripe, em Santana do Cariri, no Ceará. Até, eu acho que foi no início do ano, foi em dezembro, que algumas pessoas foram presas porque estavam contrabandeando esses fósseis. Esses fósseis não podem ser levados para outro lugar, tem que ser deixado nas bibliotecas e nos museus do país onde eles se encontram. Então, a ciência e a compreensão do mundo. Então, vamos para a próxima página para a gente entender aqui o que é que a gente vai fazer. Ciência e soluções. Então, nós vamos ver que a ciência ela está perto, né, muito mais da gente do que a gente pode imaginar. Além de nos ajudar a entender o mundo, os conhecimentos produzidos pela ciência também são fundamentais para pensar e desenvolver soluções para os mais variados problemas que enfrentamos, como o combate a doenças. Vamos ver como a ciência contribuiu para produzir materiais chamados sintéticos, que muitas vezes são usados para promover a saúde. É o caso de muitos medicamentos e do plástico, com o qual são produzidos objetos descartáveis como luvas e seringas. Aí tem uma foto de uma seringa, né, para vacinar, né, para tomar injeção, tomar medicamento, e a luva que é justamente para proteger contra a contaminação. No entanto, com a ajuda da ciência, a sociedade vem percebendo que os plásticos e outros materiais sintéticos causam grande impacto no ambiente. Eles criaram o plástico, mas não viram essa questão do impacto que iria causar no ambiente. Agora, depois disso, eles pegaram e começaram a refletir sobre isso. Então, passamos a buscar alternativas para lidar com esses materiais. O consumo consciente dos plásticos e de outros materiais é uma forma de lidar é uma das formas de lidar com esse problema, contribuindo para que as pessoas tenham qualidade de vida
sem comprometer os recursos disponíveis no planeta. Outra solução possível para lidar com os resíduos produzidos por nós, seres humanos, é a reciclagem. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a reciclagem de plástico, reciclagem de vidro, reciclagem de papelão. Então, isso é muito estudado desde o ensino fundamental 1. Vamos para o próximo item. Ciência como meio ambiente e sociedade. Assim como ocorreu no caso da produção de plástico, o conhecimento científico permitiu ao ser humano perceber os impactos de suas atividades, de suas atividades no ambiente. A ciência vem nos mostrando, por exemplo, que as transformações que o ser humano faz no planeta trazem consequências também para a sociedade. Vamos ver aqui, né? É um exemplo dessa transformação, que é a mineração. Vocês sabem muito bem que tem aí vários lugares que extraem minérios de ferro e tal, e muitas coisas assim relacionadas à mineração, para justamente a vivência do homem. Vocês também viram que essa mineração ela pode também causar impactos bem severos no meio ambiente, como foi o caso da barragem de Mariana, que estourou e matou muita gente, certo? E também de Brumadinho, que todo mundo vai lembrar, que é da época de vocês, que estourou também, matou mais de 250 pessoas e poluiu muitos mananciais de água e tudo mais. É interessante que o homem descobre uma coisa, mas pode prejudicar outra coisa, viu? Essa atividade ela retira, né, a mineração, ela retira do ambiente compostos como o minério de ferro, o ouro e muitos outros que serão estudados, que serão usados na produção de novos materiais, como peças de celulares e outros equipamentos eletrônicos. Vocês estão vendo aí uma parte de equipamento eletrônico que, se vocês não sabem, mas muitos dos equipamentos eletrônicos eles têm ouro, certo? Tem uma pequena quantidade de ouro nesses equipamentos de computador, de celular, nesses equipamentos eletrônicos aí, certo? A extração de minérios ela é muito importante aqui para a nossa economia, a economia do Brasil, certo? O estado de Minas Gerais, como eu já disse, né? A história dele é ligada à extração de minérios. Antigamente, que vocês já devem ter estudado na história, que lá se tinha muitas pedras preciosas quando o Brasil foi descoberto, né? E aí foi levado tudo para Portugal, certo? Foi levado lá para o Reino de Portugal. Atualmente, o principal produto obtido pelas empresas em Minas Gerais é o minério de ferro, um dos produtos mais exportados do Brasil para outros países. Os outros países não têm, e aí eles compram do Brasil. Para a obtenção do minério de ferro pronto para ser vendido, é necessário que haja um processo que separe esse minério de outros compostos encontrados no solo. O material que sobra desse processo é chamado de rejeito, que foi aquelas barragens de rejeitos de Mariana e de Brumadinho que estouraram e poluiu muitos rios, poluiu muitas plantações, matou muita gente. É necessário que haja um processo que separe esse minério de outros compostos encontrados no solo. Então, como eu já disse, o nome desse processo é chamado de rejeito, né? A sobra desse processo, né? É chamado de rejeito. E para evitar que os rejeitos causem danos ao meio ambiente, são construídas barragens para armazená-los. No dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento de uma dessas barragens na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O desastre despejou no meio ambiente o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de lama contendo água e compostos minerais, matando 19 pessoas. Ao todo, estima-se que 40 municípios localizados entre Mariana e Linhares, no Espírito Santo, tenham sido afetados pelo desastre. Vamos aqui para o próximo tópico. Aqui nós vamos ver as fotos, né, da vista aérea da poluição, que o rio vai até o mar e como estourou a barragem de Mariana, chegou então essa lama até o mar. Olha aí só, que tragédia.
Essa tragédia ambiental e social não ajudou a evitar a ocorrência de outra alguns anos depois. Em 25 de janeiro de 2019, mais uma barragem de rejeito se rompeu em Minas Gerais, no município de Brumadinho, deixando mais de 300 vítimas. Mais de 250 pessoas já foram encontradas mortas, o restante ainda não foram. Entre mortos e desaparecidos e causando danos ainda não calculados aos moradores da região e ao meio ambiente. Então vocês vão ver aí uma foto do que era o rio e a foto do rio poluído pela a barragem de Brumadinho. Com base no que já foi dito sobre o ciclo da água e a importância da preservação do solo, você consegue imaginar quais foram as consequências do derramamento de tantas toneladas de lama no meio ambiente, né? É a tragédia, matou peixe, matou gente, matou plantação, matou tudo. A lama pode soterrar a vegetação e mudar a composição do solo. Ao chegar aos rios, os rejeitos causam assoreamento, soterramento das margens e mudança na cor da água. O assoreamento ele diminui a capacidade dos rios de receber água da chuva, o que pode causar enchentes. Já o soterramento das margens pode acabar com a mata ciliar, que protege os rios, aquelas matas que estão do lado do rio, né, que filtram a água. Enquanto a alteração da coloração da água prejudica as algas, as plantas e os demais seres vivos, incluindo o ser humano. Os rejeitos recebidos pelos rios podem ainda chegar ao mar, impactando mais ainda o ambiente, como aconteceu a partir do desastre de Mariana. Analisando casos como ocorridos em Minas e suas consequências, cientistas e outros profissionais buscaram soluções para reduzir os impactos causados e também para evitar novos desastres. Essas análises dependem de estudos da água, do solo, das rochas, dos seres vivos e das interações entre eles. Ou seja, quando estourou a barragem de Brumadinho, vários cientistas, especialistas, profissionais, começaram a analisar a água, o solo, as rochas, para saber como é que está, se diminuiu a poluição, se continua, e assim os seres vivos também, né? Se teve afetou muitos seres vivos, certo? E as interações que esses seres vivos têm com o meio ambiente. Ao longo desse período, nós vamos conhecer mais sobre os componentes da Terra e como podemos preservá-los para evitar que problemas prejudiquem o ambiente e as gerações futuras. Aí vamos passar aqui para a ciência, saúde e seres vivos. Nós vimos aqui a questão também, aspectos ligados diretamente à saúde humana, como os perigos do cigarro, do álcool e de outras drogas. Nós sabemos que tem drogas, tem até remédio que pode causar algum problema aos alunos. Algum problema aos alunos. Nós temos alguns medicamentos que podem provocar alguns problemas na saúde das pessoas, né? Aí nós temos que ter muito cuidado com isso, com o cigarro, com o álcool, e a importância de uma alimentação equilibrada e as ferramentas que temos para evitar doenças ou corrigir problemas, como defeito da visão, como no caso do óculos, né? Também são parte de conhecimento científico construído ao longo da história. A partir do que a gente já estudou sobre o corpo humano, vamos ver mais detalhes sobre nosso organismo, compreendermos o sistema nervoso, que coordena e integra todos os outros sistemas, incluindo os ossos e músculos que permitem a locomoção. Para conhecer mais sobre nosso organismo e sobre os demais seres vivos, será importante compreender alguns conceitos. Um deles é que o corpo dos seres vivos está organizado em partes menores que vão formando conjuntos cada vez maiores. Você vai ver que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, que são estruturas vivas muito pequenas, só descobertas após o desenvolvimento do microscópio. Aí, se você for ver no microscópio, é tipo uma lupa, né? Uma lupa que ele vai aumentar o tamanho das coisas pequenininhas, muito pequenininhas. Aí nos animais, nas plantas e em outros organismos, as células estão organizadas, formando estruturas maiores e mais complexas.
Analisando uma planta, por exemplo, percebemos que elas são formadas por folhas e outras partes. Cada uma das folhas, por sua vez, é formada por vários conjuntos de células. Vamos passando aqui para a próxima. Olha aqui, ó. Aqui mostra uma folha sendo vista por através de um microscópio, certo? Um pedacinho da folha, viu? Aí vocês veem como é que ela está sendo processada. Os animais também são formados por células, no entanto, elas apresentam características diferentes daquelas que formam as plantas. Conheceremos melhor os tipos de células na unidade seguinte que a gente vai ver. Para entender a organização dos animais e a interação entre seus sistemas, será necessário analisar algumas ilustrações ou modelos. Vamos ver aqui a representação do sistema cardiovascular ou circulatório, que a gente estuda também no quinto ano e vai ver aqui nesse ano, e nervoso, que vamos estudar esse ano. Repare que, embora que o corpo humano tenha outros sistemas, apenas um foi representado em cada modelo. Esse recurso é muito usado nos estudos do corpo humano para facilitar a visualização. Então, nós temos aqui um coração inteiro à esquerda e um coração em corte longitudinal à direita, é cortado, certo? Aí aqui nós temos essas figuras do corpo humano. Os modelos usados para representar essas estruturas, como os órgãos do corpo humano, é comum também o uso de representações em corte, como aí do coração, que a gente já viu, né? O coração, ele está aí cortado ao meio para a gente ver as partes internas, certo? Esse recurso também é comum para representar as partes internas da terra e do solo. Então, já que você sabe um pouco do caminho que vamos percorrer, né, é hora de preparar uma viagem de conhecimento. Vamos então descobrir sobre o mundo, e pensar no que podemos resolver alguns desses problemas, viu? Então aqui, ó, nós temos a Terra, certo? Essa é uma foto de satélite, né? A representação da Terra e como vocês veem é uma cor de fantasia porque não é basicamente assim. Tem lugar que está mais nuvem, tem lugar que está mais claro o mar, tem lugar que tem mais floresta. Aqui a gente vê a América do Norte e a América do Sul com a América Central no meio, viu? Então nós temos aí. Vamos estudar então o nosso planeta, certo? Em uma conferência no ano de 1996, o astrônomo, escritor e divulgador científico estadunidense Carl Sagan, 1934-1996, lembrou que a Terra é a nossa casa, local de moradia dos seres humanos e, pelo que sabemos, até o momento é o único planeta que abriga a vida. Sagan lembrou ainda que é nossa responsabilidade sermos mais amáveis uns com os outros e protegermos o único lar que conhecemos. Então, nesta unidade, vamos conhecer então sobre o planeta Terra e seu movimento no espaço. Então, nós vamos ver aqui essa questão do movimento, a estrutura. Então, vocês estão vendo aí, né, o lajedo de Pai Mateus, como eu já tinha falado, né, o tipo de rocha, essa é a rocha do capacete, lá no lajedo de Pai Mateus. Aí vivia um homem, né, chamado Mateus, chamado de Pai Mateus, que era um curandeiro da época. Ele vivia dentro dessa rocha aí, que parece um capacete. É porque aqui a foto está mostrando ela de trás, mas ela é aberta na frente, viu? Então, as rochas formam parte sólida da superfície da Terra. Um exemplo é a rocha de rocha é o granito, né? Como nessa figura aqui que a gente está vendo aqui, ó. Esse tipo de rocha é chamado de granito. Sobre essa superfície de rochas é comum haver uma camada de solo, na qual crescem plantas e vivem diversos seres vivos. Além disso, toda a água dos oceanos, que representam a maior parte da superfície da Terra, também está sobre essa parte sólida. Acima dos continentes e oceanos há uma camada de ar, que é chamada de atmosfera, onde podemos encontrar as nuvens. Mas as rochas, os oceanos e a atmosfera são uma fina cobertura do nosso planeta, certo? E o que será que há dentro dele? Então a gente vê que dentro das rochas, no interior do planeta, né, tem outras formas de rochas e tal, e é isso que a gente vai estudar agora.
A estrutura da Terra. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas é levemente achatada nos polos, chamada de Polo Norte e Polo Sul. A estrutura interna do planeta, ela pode ser dividida em três partes: a crosta, o manto e o núcleo. Então aqui, ó, nós temos aí o corte, né, no que seria a Terra, né, dessa ilustração. E aí você vai ver o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, a parte superior e a parte inferior e a crosta, certo? Aí também nós temos a outra figura ali, que tem a crosta, o manto, que é a parte superior, que essa aqui é bem visível. Então, nós pisamos na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao diâmetro da Terra, a crosta é uma camada muito fina. Compare a distância média entre o centro da Terra, entre o centro do planeta e a sua superfície, ou seja, o raio da Terra. Esse raio ele é de 6.371 quilômetros. A parte da crosta, relativa aos continentes, tem entre 20 quilômetros e 60 quilômetros de espessura. E a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 quilômetros e 10 quilômetros. Então, aqui a Terra tem essas três partes: o manto, a crosta e o núcleo, viu? Então, essas três partes aí faz parte da estrutura interna da Terra. Vamos para cá. Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 km de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade. Sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 graus Celsius a 3.000 graus Celsius. Parte do manto contém um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas, que é o magma, que é aquele que solta dos vulcões quando eles explodem, né, que estão em erupção. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado de lava, certo? E essa lava, essa parte mais quente, quando vem para o externo, né, para a parte externa do vulcão, ele começa a esfriar e solidificar. A parte superior do manto, a mais externa, é mais rígida, junto com a crosta da Terra. Forma a chamada litosfera, ou seja, a litosfera ela é a camada, é a parte superior do manto mais rígido, tá? Então, nós temos aí essa parte. E a parte superior do manto, a mais externa, ela é mais rígida, né? A litosfera. Na parte mais central da Terra, como o caroço de uma ameixa, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 km de raio e formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido e a parte de fora, o núcleo externo, é a parte líquida.